Graças e paz, meus irmãos. Peço que vocês abram a Bíblia em Tiago, capítulo 1, verso 9 a 11. Peço aos irmãos que durante a mensagem, por pedido dos diáconos, que evitem ficar saindo para não atrapalhar aos demais. Encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Oremos. Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e também da terra, estamos diante da Tua presença, pedindo ao Senhor iluminação do Teu Espírito Santo, para que possamos compreender as verdades expostas aqui nesse texto. Venha abrir o nosso coração, venha abrir nosso entendimento, para que possamos entender e colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesse dia. E tudo isso eu peço em nome de Jesus. Irmãos, vivemos num mundo de aparências. Vivemos num mundo onde o ter está na frente do ser. Muitas vezes somos julgados por aquilo que nós somos, ou por aquilo que nós temos, melhor dizendo. Por exemplo, há uns anos, não sei se todos vão se lembrar, 2 jovens indo ao shopping, eles foram com uma roupa simples. Eles estavam de chinelo e entraram numa loja, lá não acho que não vai dar problema, lá no shopping do Morumbi. E nós sabemos que é um shopping para pessoas que têm mais grana, né? Não é, por exemplo, o nosso aqui perto, mas lá de pessoas que têm mais dinheiro. E por eles estarem usando aquele tipo de roupa, um chinelo, uma bermuda mais simples assim, e a roupa não tão boa assim, aparentemente, eles foram convidados piedosamente a se retirar. Porque eles foram julgados por aquilo que eles tinham, não por aquilo que eles eram. Irmãos, isso acontece. Estava até comentando com o Daniel. Diariamente. Diariamente nós somos julgados pela nossa condição socioeconômica. Direto. Podemos até aplicar a cor. Muitas vezes, e isso é uma pauta que está aí, né? Está gritando. Muitas vezes somos julgados pela nossa cor ou pela nossa condição socioeconômica. Então, diante dessa questão, diante disso, como nós reagimos? O que a palavra do Senhor diz quando nós somos julgados pela nossa condição? Isso aqui eu peço que vocês, até nós estávamos comentando, se você quiser entender o que eu vou dizer hoje na mensagem, e que você que anota, é o que eu vou falar agora. O tema da minha mensagem, a ideia principal, é o que eu vou dizer agora. Ao sermos julgados, presta atenção nisso, ao sermos julgados pela nossa situação socioeconômica, devemos fazer 2 coisas. Em primeiro lugar, devemos nos gloriar na nossa salvação. Em segundo lugar, sabendo que o julgamento dos ímpios sobre nós é temporário, mas nossa posição de salvos diante de Deus é permanente. Quando nós somos julgados pela nossa situação socioeconômica, nós temos que nos gloriar em nossa salvação, sabendo que o julgamento deles é temporário. Dito isso, vamos ver essa verdade em 2 partes. Em primeiro lugar, devemos nos gloriar em nossa salvação. Tiago, capítulo 1, verso 9, diz assim: O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade.
Esse versículo, quando você olha, correndo assim, parece que ele não casa muito bem com o verso 8. Porque, como os irmãos sabem, eu estou expondo o livro de Tiago com vocês. E quando você olha o verso 9, parece que ele não está batendo muito com o verso 8. O 8 diz assim: o homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Quando você olha aqui, parece que não está conectado. Entretanto, esse verso 9 está conectado ao verso 2. Vocês se lembram que no verso 2, Tiago exorta os irmãos para que eles se gloriem na aprovação. Por quê? Porque a aprovação, quando você é aprovado, você é fortificado, visando a sua perfeição. Então, quando você está sendo testado por Deus, o objetivo principal é que você seja maduro. E Tiago aqui, ele vai ser específico. Agora eu vou dizer para vocês, qual é o maior sofrimento que vocês estão passando? Vocês estão sendo testados na riqueza, na condição dos ricos. Os ricos, meus irmãos, eles, nessa passagem, e no livro todo de Tiago, eles humilhavam os pobres. Os ricos, só para você ter uma ideia, ele nem pagava o salário dos pobres. Nós veremos isso mais para frente. Mas os pobres, eles estavam sendo humilhados apenas por serem pobres. E qual é a reação deles em relação a isso? Eles faziam 3 coisas. Em primeiro lugar, alguns não se sentiam dignos. Por causa da sua condição de pobreza, eles nem consideravam dignos. Não é isso que acontece hoje? Muitas pessoas hoje pensam que não têm dignidade por causa da sua condição. Então, olha aquele, e se vocês observarem, o culto todo é voltado a isso. Se vocês perceberam, o culto todo está nessa mensagem. Muitas pessoas acreditam que têm dignidade por aquilo que elas têm. Já ouviram aquela frase que algumas pessoas falam? Você não vai ser ninguém da vida? Vocês já ouviram isso, né? Você precisa ser alguém na vida. O que significa ser alguém na vida? Normalmente é uma pessoa que estudou muito e que tem posses. Pergunta, e aquele que não pôde? Porque a nossa condição nem sempre é a mesma. Tem pessoas, e eu acredito que vocês conheçam também pessoas assim, que tem que cuidar de 5 irmãos. 5, 8, aí você vai ver carregando assim, né? Provavelmente vocês já viram isso. Pessoas que não tiveram a mesma condição que a outra, mas tiveram que cuidar de 5 irmãozinhos. E essa que cuidou dos 5 irmãozinhos, não teve a mesma oportunidade de se dedicar ao estudo igual a outra. Pergunta, ela é indigna por isso? E muitas pessoas se flagelam por causa disso. Nossa, olha, eu não tive essa oportunidade. Eu não sou ninguém por causa disso. E os irmãos começaram a pensar assim. Olha a minha condição, olha a condição dele, olha as vestes deles. Porque naquela época, os ricos, irmãos, se você ler a carta de Timóteo, eu não vou falar tudo do rico aqui, porque Tiago vai trabalhar bastante com o rico no capítulo 2 e no capítulo 5. Então não vou gastar tudo aqui com o rico, tá? Não vou gastar tudo. Entretanto, os ricos se vestiam muito bem. Muito bem. Era ouros, era coisa assim... sabe aqueles filmes egípcios, que as egípcias tinham tanto colar? Era daquele jeito. E o pobre? Ixi, era todo de qualquer jeito. Mas o pobre olhava, e aqui vem a segunda reação dos pobres em relação aos ricos. Os pobres olhavam, e o que eles sentiam? Inveja. Olha aquela pessoa. Eu quero ser que nem ela. Porque olhava aquelas vestes, aquela pompa, aquela casa, eu quero ser igual a ela. E não foi a oração que o Lucas fez? Entretanto, meus irmãos, antes de entrar na terceira reação deles, isso não é um privilégio só deles não, viu? Asaf, no Salmo 73, ele diz o seguinte, eu quase me desviei. E ele explica o motivo. Quando eu comecei a olhar a prosperidade do ímpio. Porque o ímpio prospera tanto. E eu aqui, sou fiel, vou para a escola dominical no domingo, chego até mais cedo para tomar o café, participo da abertura, depois vou para casa, consagro minha vida ao Senhor, volto para a igreja
e não tem R$1 para comprar alguma coisa depois do pós-culto. Não tem R$1. Agora, aquele ali, que só canta pornografia, está rico. Senhor, eu quase me desviei. Não é isso que acontece com a gente? Eu quase me desviei. E você observa aquele que está cheio do dinheiro. Daqui a pouco eu vou corrigir uma coisa, tá? Quando eu estou falando, não estou falando que todo rico é ímpio, tá? Não é isso. Daqui a pouco eu vou trabalhar isso. Porque senão a gente vai virar marxista aqui. E Marx, se estivesse aqui no primeiro banco, ia me elogiar falando isso, né? Até comentando com o Daniel. Ele disse mesmo, o rico é nosso inimigo. Calma. Não é isso que eu quero dizer. A gente tem que entender o que o contexto está dizendo. Então, os irmãos estavam sentindo inveja dos ricos. Eles não têm dificuldade nenhuma. Olha o que o pecado faz com a gente, né? Olha o que o pecado faz com a gente. Ele não tem dificuldade nenhuma. Não tem problema com nada. É claro que eu vou sentir inveja dele. Essa era a segunda reação. E a terceira, alguns irmãos, por causa disso, queriam se juntar com os zelotes. Os zelotes eram os reacionários da época. Sabe, vamos pegar na espada, vamos tentar nos impor pela força. Eles tentavam fazer isso. Então tinha 3 grupos. Um que se sentia pequenininho. Não, que é isso? Vou me comparar com aquela pessoa aqui ali. Você viu a roupa dele? Eu nem chego perto. Sabe qual é o mais impressionante dessa mensagem, irmãos, hoje? Está até comentando com o Daniel. É que é muito próximo da gente. É muito próximo. Não é algo assim, você sai na rua, você vê isso, é toda hora. É toda hora. E outros sentiam inveja. E, por fim, alguns queriam pegar em armas. Entretanto, Tiago diz o seguinte, não é essa a reação que vocês têm que ter. De forma alguma. Vocês não têm que sentir inveja do rico. O Provérbios diz isso para você não ter inveja do ímpio. Você também não tem que se sentir menor. De forma alguma. Sentir menor por causa da sua condição? De forma alguma. E pegar a espada? Reprovado. Mas vou te dizer uma coisa. Vocês devem se gloriar, se exaltar na sua dignidade. É isso que vocês devem fazer. E dignidade aqui, irmãos, é salvação. Porque Deus não olha como o homem vê. Ele não olha. Nós olhamos essa pompa toda, nossa, olha que lindo. Diante de Deus, não. Os olhos do Senhor, Ele não olha a aparência, mas ele olha a essência da pessoa. E Ele está dizendo o seguinte, glorie-se na sua salvação. É nisso que você tem que se gloriar. Você não é digno porque você tem alguma coisa. Você é digno porque você é imagem e semelhança de Deus. É por isso que você é digno. A única fonte de conhecimento, o único fundamento para que você tenha direito à vida, à propriedade privada, é porque Deus estabeleceu na palavra dele que você é imagem e semelhança. Não existe nenhuma outra base. Ah, não, mas é porque ele é humano. O que é um humano? Se não é a Bíblia falando o que é. E Tiago está dizendo, vocês têm que se gloriar na salvação de vocês. O estranho é que normalmente, quando nós olhamos na Bíblia, a palavra gloriar tem sempre o sentido negativo, né? Aquela pessoa está se gloriando. Normalmente é soberba. Entretanto, aqui não. E o próprio Senhor Jesus, ele fala isso em Lucas capítulo 10, verso 17 a 20. O contexto é muito legal. Ele diz o seguinte, diz assim Lucas, irmãos, eu creio que muitos não tenham... Não, isso aqui é outra coisa, perdão. O contexto de Lucas 17:10 é o seguinte, os irmãos, o Senhor Jesus em Lucas 10, ele capacita os apóstolos a evangelizarem, para expulsar demônios. E eles começam a expulsar demônios, curar, pega na serpente, faz toda aquela festa. E eles voltam muito felizes para Jesus. Eles, Senhor, nós expulsamos demônios. Nós fizemos isso, aquilo. Jesus fala o seguinte, alegre-se com isso, mas se alegre-se ainda mais, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Irmãos, eu vou dizer uma verdade para vocês. Eu sei porque muitas pessoas não se gloriam na salvação. Não são felizes na salvação, porque elas não têm certeza dela. Muitas pessoas não se gloriam na salvação em Jesus Cristo, porque não têm certeza da salvação.
Muitos não têm certeza. E sabe por que não têm certeza? Porque muitos não entenderam a doutrina da justificação pela fé. Muitas pessoas acreditam que são salvas por aquilo que elas fazem. Então elas fazem a manutenção da fé delas, vindo para a igreja todo domingo. Ah, Samuel, você está dizendo que não é para vir para a igreja? Não, você tem que vir. Mas não é isso que garante a sua salvação. A sua salvação está baseada na obra de Jesus Cristo. É só Ele que poderia te salvar. E como resultado, você vem para a igreja. Não é o contrário. Você não é salvo porque você está aqui. Você está aqui porque você é salvo. E muitos não entendem isso. E por isso não se alegram na salvação. Além disso, em Jeremias 9:23 diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Irmãos, você quer se gloriar de alguma coisa? Não se glorie dos seus títulos ou da sua formação. Não se glorie da casa que você tem, ou do carro que você tenha, ou da roupa que você tem. Você quer se gloriar em alguma coisa? A Bíblia diz em uma coisa que você pode se gloriar: em conhecer o Senhor. Nisso você pode se gloriar. Em conhecer o Senhor. E conhecer o Senhor na Bíblia é sinônimo de salvação. É sinônimo de salvação. Então, Tiago diz o seguinte: não tem inveja dos ricos, não. Não tem inveja deles, não. Mas a atitude que você tem que ter correta é que você tem que se gloriar na sua salvação. E agora, a segunda parte, que ele vai dizer o seguinte: além de nos gloriarmos em nossa salvação, quando somos julgados pela nossa condição socioeconômica, devemos saber que o julgamento dos ímpios sobre nós é temporário, mas nossa posição de salvos diante de Deus é permanente. Verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Vou confessar aos irmãos que essa é a parte mais difícil do texto. Muito difícil. Por quê? O rico aqui é crente. Então foi muito difícil. Porque os comentaristas praticamente, os estudiosos, igual o professor brinca, os estudiosos, eles se dividem. O rico aqui é crente ou não? Então, você tem que tomar uma posição. E eu tomo a posição, juntamente com o reverendo Augusto Nicodemos, então não estou sozinho, que são ímpios. Por quê? Porque os ricos aqui em Tiago, e nós veremos isso futuramente, os ímpios aqui eles tinham uma característica muito interessante. Primeira coisa, eles falavam mal do Senhor Jesus. Pergunta: um crente fala mal de Jesus? Logo, não pode ser crente. Segundo lugar, não pagava os crentes que trabalhavam para eles. Um crente que não paga o outro? Outra coisa, levavam os pobres aos tribunais. E, por fim, eles o matavam. Então, só por esses pequenos detalhes, eu entendo que o rico aqui, ele é ímpio. Ele não é crente. Então, por que está falando do rico, então? Por que colocar o rico? Se o rico aqui não vai ouvir a mensagem, por que colocá-lo? Simples, Tiago está usando um termo, uma expressão profética. Quem aqui já leu os profetas sabe muito bem que os profetas se dirigiam às nações como se estivesse falando com ela, mas elas nunca ouviram. Por exemplo, quando fala assim, a Síria, cetro da minha ira. Pergunta, a Síria estava além da Bíblia? Os assírios? Não. Mas é um recurso profético. E aí qual é a ideia aqui? É de consolo. A ideia aqui é que Tiago, estava consolando os pobres, dizendo o seguinte: sabe essa pessoa que está te julgando? Sabe essa pessoa que está te levando ao tribunal? Sabe essa pessoa que está atrapalhando a sua vida, que é um peso na sua vida? Eu vou dizer uma coisa, ele vai passar. Tudo que ele está fazendo contra você, ele vai passar. E aqui, irmãos, já podemos aplicar uma coisa que é muito interessante. Aqui está falando do rico, mas eu vou dizer outra coisa. Qualquer problema que está te afligindo, pode ter certeza, ele vai passar. Ele vai passar. Porque o Deus que nos salvou
é o Deus que nos sustenta todos os dias. Ah, mas no serviço ele é muito difícil. Não, ele não quero nem saber dele. Deixa eu falar um negócio para você. O seu patrão, crente ou não, ele vai passar. Ah, mas ele é muito difícil. Ele vai passar. Sabe aquele seu vizinho chato? Ele vai passar também. Pode ter certeza. Aquele que não oprime. Agora, aquele que é o nosso maior inimigo de todos, que é Satanás, ele também vai passar. Então, o que Tiago está dizendo é o seguinte, calma, não precisa pegar em armas, não precisa invejar, porque o que você está passando vai passar. O que você está sofrendo, você pode ter certeza, vai passar e você vai se livrar de todas essas coisas. Interessante, irmãos, que eu já vou abrir uma observação, que quando a Bíblia fala de rico, a gente tem que sempre tomar um cuidado, porque nós vivemos em uma época, e eu peço que vocês prestem muita atenção nisso, principalmente jovens que estão na faculdade. Nós vivemos no mundo marxista. Isso é fato. Isso é fato. Não é à toa que o patrão é o inimigo, correto? O patrão é o inimigo. E Marx, ele apoiava isso. Karl Marx apoiava isso. A ideia dele é o seguinte, sabe qual é o problema da humanidade? Vocês querem saber qual é o problema da humanidade? É o dinheiro. No dia que todo mundo tiver a mesma quantidade de dinheiro, aí o mundo vai ser uma paz. Você está vendo esses cristãos aí? Você está vendo os cristãos? Eles são meio bobos. Porque eles entendem que o maior problema da humanidade é o pecado. Mas não, eles nem sabem de nada. O maior problema da humanidade é o dinheiro. No dia que todo mundo tiver a mesma quantidade de dinheiro, a mesma quantidade de terras, aí nós teremos os novos céus e a nova terra. Esse é o pensamento de Marx. Então, Marx, por que Marx odiava o cristianismo? Porque o cristianismo diz o seguinte, viva com o que você tem aqui, da melhor maneira possível. Mas lembre-se que aqui não é o fim, você vai para um lugar que é muito melhor do que aqui. Então ele, não, de forma alguma. Os cristãos, eles são meio doidos, né? Não, nós temos que pegar na espada aqui. Nós temos que lutar aqui. É simples, só ler o Manifesto Comunista que vocês vão ver tudo isso daí. Quem já leu, sabe. Então, Marx tem isso. Qual é o problema? Que muitas vezes nós somos influenciados por isso. Muitas vezes. Inconscientemente, nós começamos a odiar os ricos. Ele é rico mesmo, não é verdade? E isso é uma observação interessante, tá? Nem todo rico é ímpio. Não é isso que eu quero dizer aqui nessa noite. E nem todo pobre é humilde. Porque você sabe que existe pobre soberbo, né? Ou você acha que não acredita que não existe pobre soberbo? Eu conheço muitos pobres e soberbos. Se você assistiu Todo Mundo Odeia o Chris, a mãe do Chris, ela é pobre e soberba. Ela é pobre e soberba. Então, irmãos, não estou falando aqui para você que o pobre é o coitadinho, olha, que tadinho, humilde, e o rico é o ruim, é o tirano. Nesse contexto rico de Tiago, ele é o ruim. No contexto de Tiago, não é todo rico que é mau. Não sei se vocês conhecem pessoas ricas, né? Eu não. Só vocês, em saúde. Mas, quando você vê pessoas com mais posses e humildes, você fala, nossa, que legal, né? Você se surpreende com isso. Meu, que legal, ele é rico. E pode ver que é algo que não deveria, nós nem deveríamos pensar nisso. Nem deveríamos, mas nós pensamos. Nossa, ele é rico e humilde. Não, é o normal. Deveria ser rico e humilde. E o pobre? Primeira oportunidade que ele tem, ele pisa em você. Primeira oportunidade que ele tem, ele pisa em você. Então aqui não é marxismo que Tiago está falando. Aqui não é o marxismo. O rico é o opressor, é aquele que nos destrói. Não. O rico desse contexto sim. Desse contexto sim. Isso aqui é só uma observação para não sair daqui achando que o rico é o mal, tá? E o pobre é o bonzinho, o coitado. Ah, irmãos, não mesmo, tá? Não mesmo. Entretanto, eu conheço muitas pessoas, e acredito que vocês também, né? Conhecem muitas pessoas de condições bem humildes mesmo, sabe? Bem humildes. E a pessoa é tão legal,
Claro que também existe aquele que é muito chato, né? Se tiver oportunidade para pisar em alguém, ele vai pisar. Ele vai pisar. Então, o que Tiago está dizendo é o seguinte, isso aqui eu quero que fique na cabeça de vocês. Quando vocês forem julgados pela condição de vocês, primeira coisa, glorie-se na salvação de vocês. Vocês são salvos diante de Deus. Agora o rico não. O rico aqui é o opressor, tá? Não é todo rico. Tem rico salvo, tá, gente? Eu sei que parece mentira, mas tem rico salvo, tá? Tem rico salvo. Aí ele fala, esse aí, quando você for julgado, lembre-se que ele vai passar. O sofrimento aqui, irmão, o sofrimento não é eterno. Irmãos, o sofrimento não é eterno. Vocês viram que na sexta, o pastor Tim Keller, ele faleceu. Irmãos, um monstro. Perdoa a expressão, mas tem gente que parece fora da curva, né? Um monstro. E ele, quando estava para sair daqui, eu estou indo para a minha casa. Eu estou indo me encontrar com o meu Senhor da Glória. E como indo embora com os meninos, eu falei, que legal você ouvir isso de uma pessoa que viveu aqui e contribuiu tanto para o cristianismo. Irmãos, partir, ir embora, igual o nosso irmão que faleceu, eu só sei o apelido, é Lula, né? Mas eu não sei o nome. Marilson? É mais fácil falar Lula mesmo, né? Irmãos, ele está na glória. Tem coisa mais... algo melhor do que isso? É muito estranho, crente que tem medo de morrer. É o que eu acabei de falar. Tem medo de morrer porque não tem certeza da salvação. É só por isso. A pessoa tem 100 anos, como a gente estava comentando. Vamos orar para Deus dar mais saúde para ela. Para quê? Para quê? A ideia que morreu acabou, não é verdade? A ideia que morreu acabou. Não. Se cumprir o tempo dela, e às vezes nós somos tão egoístas que quando a pessoa está nesse estado, ela pede a morte. E nós, não, Senhor, dê saúde, dê força para ela, dê mais uns 300 anos aí para que ela veja os filhos. E a pessoa lá, só deitada. Não, irmãos, deixa aí. Deixa aí. Por quê? Porque ela vai para um lugar maravilhoso, onde ela não vai sentir dor, onde ela não vai pecar mais. Ela vai estar em um lugar muito superior ao nosso. Isso é se gloriar na salvação. Isso é se gloriar. Agora você acha que é só para ficar vivendo aqui, né? Não. Irmãos, enquanto você estiver aqui, você tem um propósito. Eu espero que você esteja cumprindo o seu. Para concluir, meus irmãos, se existe uma pessoa em quem não há rico e pobre, homem e mulher, onde não tem branco e negro, onde não tem diferença e acepção de pessoas, essa pessoa é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque no corpo dele, na igreja, não existe acepção de pessoas. A igreja é o único local, o único órgão social onde não tem discriminação. Ou não deveria ter. Aqui o rico, se amanhã, deixa eu pegar alguém famoso aí, pegar alguém bem rico assim. Se amanhã o Silvio Santos entrar aqui nessa igreja, sabe o que ele vai ser? Ovelha. Se amanhã um mendigo lá da Praça da Sé sentar aqui na igreja, sabe o que ele vai ser? E se ele se arrepender dos seus pecados? Ovelha. O Silvio Santos não é mais importante do que ele dentro da igreja. Não é. Ele pode ter papéis diferentes, mas ele não é mais do que ninguém. Aquela pessoa que vem com mau cheiro, toda destruída, ela tem a mesma dignidade do que nós. A mesma dignidade. Na igreja de Deus,
não tem ninguém que é superior ao outro. Ninguém. Pelo contrário, a Bíblia diz para você se colocar ser inferior à pessoa, nunca superior. Vai pregar isso, né? Vai ser expulso da igreja. Você não é superior a ninguém. Nós não somos superiores a ninguém. Nós somos iguais, com papéis diferentes. Aqui o homem não tem mais dignidade do que a mulher. Não tem. Ah, não, mas ele é homem. Não, ele tem funções diferentes, mas ele não tem dignidade maior. Ah, não, aquele ali é branco e aquele ali é negro. Vamos dar preferência para quem? Para o branco. Não, não tem. E hoje de manhã na escola dominical eu falei, tá? E falo de novo, o racismo é uma das maiores burrices que existe. Porque é falta de estudar, gente. É falta de estudar, tá? A mudança da cor é muito simples, só estudar, não tem nem sentido. É uma burrice gigante e é a consequência do pecado. Mas a ideia não é essa. A ideia é que na igreja de Deus não tem discriminação, ou não deveria ter. E, irmãos, infelizmente, porque eu estou pregando para vocês da ideia que você é o pobre, né? Da ideia que você é o pobre e que você, quando é julgado, você tem que se gloriar na sua salvação, sabendo que isso é temporário. Pergunta, e quantas vezes você mesmo já julgou pessoas por causa das vestes dela? Porque normalmente a gente lê esse texto, eu sou pobre, né? Eu tenho que me gloriar. Nossa, como eu sou oprimido. E quantas vezes você já não julgou as pessoas só por causa da roupa? Quantas vezes você já não fez acepção de pessoas? Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes? Quantas vezes você não afastou pessoas apenas só por causa da aparência dela? Quantas vezes? Ah, não, você viu o que ela está vestindo? Ah, você viu o cabelo dela? Quantas vezes, irmãos? Está distante de nós, né? De forma alguma. De forma alguma. Então, Cristo, ele é aquele que ele estabelece e diz o seguinte, ó, no meu corpo não tem acepções de pessoas. É o que nós conversamos hoje na escola dominical, sobre a justiça. Deus comunicou justiça a nós. A pergunta é, você age justamente? O seu julgamento é baseado em quê? Eu não vou trabalhar muito isso porque o capítulo 2 de Tiago vai ser sobre isso. Pessoas que diziam para os ricos, senta aqui na frente, senta aqui na frente. Tiago diz isso, senta aqui na frente. Aí aí chegava o irmão, roupa toda rasgada. Toda rasgada. Ó, você senta lá no fundo, tá? Você senta aqui na frente. É engraçado, né? É engraçado, mas pena que é verdade. Vem aqui na frente, vem aqui, rico, vem aqui. E o rico lá, na sua beleza. E o pobre? Ó, fica pra lá, viu? Ó, do meio para trás, tá? Do meio para trás. Tiago vai bater forte nessas pessoas. Vai bater muito forte. Porque, sabe por quê? Não faz sentido você dizer que adora o Senhor Jesus Cristo, que nasceu na manjedoura, em Belém, que era a menor cidade, e depois fazer acepção de pessoas. Não faz sentido. O Deus que você professa um Deus que vem em humildade, e você age de forma desumilde? Tiago fala, não faz sentido. Então, irmãos, para concluir, fica com essa frase. Ao sermos julgados pela nossa condição socioeconômica, devemos nos gloriar em nossa salvação, sabendo que o julgamento do ímpio é passageiro. Amém. Senhor Deus e Pai, obrigado pela graça que o Senhor nos concedeu de ouvirmos a Tua palavra. Senhor, quantas vezes nós julgamos as pessoas pela aparência? Quantas vezes, Senhor? Quantas vezes também somos julgados pela nossa aparência, pela nossa condição humilde? Muitas vezes, Senhor Deus, apenas por causa de um sapato furado, uma calça rasgada, ou até mesmo um mau cheiro, nós afastamos as pessoas. Senhor, tenha misericórdia de nós. Como nós precisamos, Senhor, nos humilhar diante de Ti. Pai querido, nos ajude a aprender de Jesus Cristo, que apesar de ser Deus, não usurpou ser igual a Deus.
antes se humilhou. Quem somos nós comparados ao Senhor Jesus Cristo? Pai, nos ajude a julgarmos, não segundo a aparência, mas segundo a Tua palavra. Nos ajude, Senhor, a quando nós passarmos pelo esse sofrimento de sermos maltratados apenas por causa da nossa condição, nos ajude a lembrar que nós somos salvos em Ti. Que o Senhor nos deu a salvação em Jesus Cristo. E que o Senhor não olha como o homem olha. Que os valores que o Senhor determina não são os valores dos homens. E também, Pai querido, saber que todas essas tribulações são passageiras. Querido Deus, ajude a igreja de Carvalho a melhorar em relação a isso. Nos ajude, Senhor, a não fazer acepções de pessoas, mas sim, Pai, andar em conformidade com o Senhor Jesus Cristo, que foi servo do Senhor, apesar de ser o próprio Deus. Tudo isso eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.